Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yoshi Invest. Hoje eu tô super animado porque a gente vai falar de um assunto que eu gosto bastante: carros. Ou melhor, as melhores maneiras de se comprar um carro ou se você deve fazer isso ou não. A primeira coisa que eu quero deixar claro nesse vídeo é que é o seguinte, pessoal. Não sou eu que vou ditar as regras, que eu vou falar se você deve comprar ou trocar de carro. Por quê? Porque essa é uma decisão individual de cada ser humano. A gente não pode medir a nossa vida com a régua do vizinho. Isso aqui é uma regra clara. Então, por exemplo, o meu vizinho falou assim: ai, porque eu não tenho carro, porque não vale a pena, porque carros geram gastos, o que é verdade, e eu só vou andar de Uber. Então isso daqui também vale pra mim? A verdade é que não. Ah, o meu vizinho tem um carro pequeno que é super econômico, atende ele super bem. Isso vale pra mim? Talvez sim, talvez não. Então esse é o ponto, gente. A gente não pode medir a nossa vida com a régua dos outros, então escolha sabiamente com algumas dicas aqui que a gente vai dar, alguns dados, na verdade, que eu vou trazer nesse vídeo, para vocês verem se vocês estão indo no caminho certo ou não, tá? Qual que foi o gatilho que eu tive para fazer esse vídeo? Bom, essa semana, gente, eu vou contar uma história. Eu tava levando meu filho pra escola e na volta eu passo por uma outra escola e tinha um carro dando ré e ele acabou batendo no meu para-choque e deu uma lascada lá, não foi nada demais, né? Mas gerou um prejuízo. E tinha uma peça específica ali do para-choque que quebrou, que eu não sabia o nome. Por conta disso eu fui buscar em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook aí do modelo do meu carro, pra eu conversar com os proprietários e ver se valia a pena trocar a peça ou não. Enfim, eu tô acompanhando esse grupo até hoje, eu fiquei no grupo lá pra ver tudo que o pessoal fala, né? E eu fiquei chocado, gente, com a realidade de muitas pessoas que aparentemente parece normal, mas talvez não deveria ser, ou talvez não é tão inteligente financeiramente, pelo menos isso. E qual que foi o grande gatilho para eu fazer esse vídeo? Eu percebi que muitas pessoas financiam o seu carro para comprar, que financeiramente já tá errado, porque no financiamento você paga muito juros. E com a taxa de juros que a gente tá, você pode até pagar o dobro ou o triplo do valor do seu veículo, dependendo das condições. Mas tudo bem, a gente não vai julgar por isso, tá? Mas o que acontece? O pessoal financia o carro ali por 4, 5, 6 anos, e quando chega no final do ano, que eles vão terminar de pagar o financiamento, o que eles fazem? Vão ter um carro quitado, mas eles usam esse carro para dar de entrada em outro financiamento. Meu Deus. Você é burro. Essa é a verdadeira definição de corrida dos ratos, gente. O pessoal busca financiamento atrás de financiamento, que, em primeiro lugar, financeiramente não vale a pena, porque você vai pagar mais do que o dobro do valor do veículo. Segundo lugar, se você tivesse feito um planejamento para trocar esse carro, você ia pagar muito menos do que você acha que iria pagar. Pois é, e eu vou mostrar isso na prática. E terceiro, talvez o carro seja uma compra mais emocional do que racional, mas a gente não pode deixar esse emocional tomar conta do nosso pensamento a ponto de prejudicar tanto o nosso financeiro. Como eu falei, eu não quero ser hoje aqui o juiz que vai falar se você está errado ou não, mas eu quero te mostrar oportunidades e dados que comprovam que a gente consegue trocar de carro a cada, sei lá, 3, 4 anos ou menos, se você quiser, mas não rasgando dinheiro dessa forma. Então vamos lá. Quais que são os principais problemas do financiamento? Primeira coisa, gente, você assume uma dívida a longo prazo. Que seja 4, 5, 6 anos. A primeira coisa que você tem que ter em mente é: será que eu vou conseguir pagar essa dívida sem nenhum atraso? Porque se você atrasa uma parcela, aquilo vai gerar juros, tá? Ah, mas eu tenho um emprego fixo aqui. E se você perde emprego? Você tem uma reserva de emergência que pagaria todo esse financiamento, ou pelo menos alguns meses para você ficar tranquilo? E se acontece um imprevisto que você precisa vender o carro, todo aquele dinheiro que você estava pagando no financiamento também você vai perder muito. Então esse é o ponto, tá? O financiamento é algo arriscado, porque às vezes a pessoa ganha, sei lá, 3 mil reais e assume uma parcela de R$1.000 num carro ou mais, o que compromete tipo 30, 40% do seu salário. É muita coisa. E consequentemente você precisa viver e não vai sobrar dinheiro para investir ou vai sobrar muito pouco. Então, para mim, aqui tá um grande erro, tá? Assumir financiamento com parcela alta ou baixa, mas que você não tenha certeza que vai conseguir pagar. Isso é um erro grave. Então, cuidado com isso daí, tá? E por que eu tô chamando tanta atenção nesse ponto aí de assumir dívida, ter financiamento e tudo mais? Porque, olha só, gente, eu pesquisei algumas estatísticas aqui do nosso Brasilzão. Então, olha só que bizarro. 8 em cada 10 pessoas aqui no Brasil estão endividadas. Esse já é um dado preocupante, mas quer ver piorar? 1/3 desses 8 de cada 10 brasileiros estão com dívidas atrasadas que tá, ó,
estourando juros lá no teu rabo. Ou seja, a situação tá crítica e eu vejo muita gente fazendo financiamento atrás de financiamento, atrás de financiamento, que é uma coisa que só corrói o seu patrimônio, porque carro não é um ativo, ele é um passivo. Ou seja, ele só vai arrancar dinheiro do meu bolso. E se vocês querem saber que carro que eu tenho, eu vou falar. Eu tenho um Honda HR-V. É um carro que a tabela FIPE hoje dele deve estar uns 112 mil, alguma coisa assim. E o que acontece, gente? Carro é despesa, gente. É muita despesa, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui do meu próprio carro. Vamos chutar aí que ele vale 100 mil reais. Olha o tanto de despesa que a gente tem por ano, tá? IPVA. Com a alíquota aqui do Paraná, que eu moro aqui no Paraná, pra quem não sabe, eu pago quase 4 mil reais. Na verdade, um pouquinho mais de 4 mil reais por ano de IPVA. Seguro, eu tenho um bônus 5 ou 4 no seguro, não sei. Mas enfim, 3.500 reais de seguro. Gasolina, gente, vai quase 500 a 600 reais por mês de gasolina. Vai somando aí, edição. Só isso? Não. Troca de óleo a cada, sei lá, 3, 4 meses. Mais 500 reais aí a cada troca de óleo. Manutenção de freio, de suspensão, também vai comendo solto aí, né? Pneu, esses dias eu comprei 4 pneus novos, foram 3 mil reais só em pneu. É coisa, gente, é despesa. E quando você menos espera, você pensa, nesse mês aqui vai sobrar um dinheirinho? Não, vai dar despesa no seu carro. Infelizmente é verdade. E acontece imprevistos aí, como eu citei no começo do vídeo, que o cara ralou meu para-choque, que às vezes você nem sabe que vai precisar gastar e de repente vai precisar. Ou para pagar o seu carro ou de outra pessoa e tudo mais, tá? Mas seguro vale a pena, Yoshi? Esse ponto, gente, daria um vídeo específico, mas tem uma frase que eu vi um cara falando uma vez que eu gosto muito, que é o seguinte: se você não tem dinheiro para pagar seguro, nem compra carro, porque se você tem um carro sem seguro e faz uma cagada, você pode arruinar sua vida ou arruinar a vida de outra pessoa, então cuidado com isso também, tá? E tem mais um gasto ainda que o carro proporciona, gente, que é o pior, na minha opinião, que é a desvalorização. Por ano, um carro, geralmente, ele desvaloriza de 5 a 10%, gente. Então, ó, carro de 100 mil reais, você vai perder 5, 10 mil reais por ano só de ter o carro. E se você comprar o carro zero, mais ainda. Se você financiar, você vai pagar o dobro. Só de você tirar o carro da concessionária, você já perdeu 20% do valor do carro. Então, assim, é uma máquina de perder dinheiro, gente. Essa aqui é a verdade. Mas então ninguém deve comprar carro? Na verdade, isso aí, como eu falei, é uma decisão pessoal, gente. Você tem que pensar. Então, essa é a grande pergunta, gente. Eu preciso mesmo ter um carro? Se eu preciso, sim, eu preciso. Ah, eu tenho filho, eu gosto de ter uma segurança, eu gosto de ter a tranquilidade de ter um carro para sair a hora que eu quiser. Beleza, já são ótimos argumentos aí para você ter um carro. Aí você vai chegar na questão: pô, beleza, eu vou comprar o carro. Eu vou financiar ou eu posso me planejar para guardar um dinheiro e comprar esse carro à vista, que eu conseguir um desconto maior, não vou pagar juros e tudo mais? Quitou o carro, é hora de financiar outro? Será que você não consegue juntar dinheiro no mesmo período para comprar outro daqui 2, 3 anos, 4 anos, sei lá, daí é a sua vida, né? Você que sabe. Então o que eu vejo o pessoal fazendo é, faz um financiamento, termina de pagar, já entra em outro financiamento. Cara, isso é uma loucura. Isso aí é literalmente a corrida dos ratos. Se atentem a isso, gente. Isso não é vida, você trabalhar suado todos os dias aí pra ficar pagando juros pro banco. Porque um financiamento você paga mais juros do que o valor do carro. E o carro só vai decaindo e você vai pagando mais. É tudo pra você perder dinheiro, entendeu? Mas tem solução. Imagina que você gosta de trocar de carro. Pô, mas eu gosto de sempre ter um carro mais novo, um carro mais moderno, um carro com mais segurança, porque cada vez mais os carros estão mais seguros. Beleza, você consegue fazer isso, mas se programando. É simples, é só você se programar, nem que isso leve alguns aninhos para você ajustar a sua vida, mas eu vou mostrar como vale a pena, tá? Então tá aqui a nossa calculadora tão amada, calculadora de juros compostos. É só digitar no Google aí, calculadora de juros compostos, que você acessa qualquer uma delas, tá? Imagina que você comprou um carro à vista, que seria a melhor das hipóteses. Você gastou, sei lá, 30 mil reais no seu carro, beleza. E você quer trocar de carro daqui 3 anos, tá? Na teoria, se o seu carro desvalorizar 10% ao ano, que é bastante, né? Você vai ter, no final das contas, 21 mil reais para fazer a troca nesse período, né? Beleza? Então a gente vai colocar aqui, ó, valor inicial, 21 mil reais. E você tem 3 anos para guardar dinheiro. Digamos que o seu financiamento daria uma parcela de 1.000 reais.
Só que você não vai gastar R$1.000 aqui porque talvez seja muito. Você vai gastar 500. Vamos colocar 500, metade desse valor. Taxa de juros. Aonde você vai colocar esse dinheiro? Você vai colocar esse dinheiro em ações, em fundos imobiliários? Você vai investir? Você vai investir, mas você não vai fazer essa loucura de colocar em ações nem em fundos imobiliários. Mas por que, Yoshi, se o fundo imobiliário paga aluguel todo mês? Porque renda variável tem volatilidade, gente. Então, nesse período que seria 3 anos, que não é um longo período, né? 3 anos não é longo prazo. Podem ser que as cotas estejam desvalorizadas nesse momento, por algum motivo. Então, não é legal, você pode perder dinheiro nesse caso. Eu recomendaria você colocar numa renda fixa, que você já sabe quanto que você vai ter lá na frente. E o melhor, você pode até calcular quanto que você vai guardar até lá, tá? Então, hoje em dia, uma renda fixa, você consegue achar uma renda fixa aqui com uma taxa de juros de 11% ao ano. Na verdade, aumentar de 10 para 11 para 12, nesse caso, como são só 3 anos, não vai fazer tanta diferença assim. Mas é claro que a gente sempre quer uma maior rentabilidade, né? Então, vamos ver quanto que você juntaria colocando R$500 por mês? Vamos colocar aqui 4 anos, tá? 3 anos é muito pouco. O valor final que você ia ter seria R$61.000. Então, se a sua ideia era comprar um carro de 50, você poderia comprar o carro de 50, que é um carro de valor maior, né? E aqui eu tô dando um exemplo com valor baixo, mas você pode refazer esse cálculo aí com a sua realidade. Mas você poderia ou comprar um carro até melhor, né? Com R$61.000, ou comprar o de 50, se já te atende, né? Embolsar R$10.000 ali pra começar a juntar para o próximo carro. Olha que legal, né? Eu não vou fazer a simulação de um financiamento aqui, gente, mas pensa assim. No financiamento, a taxa de juros está lutando contra você. E se você começar a juntar dinheiro a partir do momento que você trocou de carro, a taxa de juros começa a jogar a seu favor. E isso é muito legal. E se a gente for ver aqui, só o que a gente ganhou de juros em 4 anos, gente, que é um período super curto, foi cerca de R$16.000. Eu garanto pra vocês, ó, vocês investiram 45 mil e ganharam mais 16 mil. Se fosse num financiamento, vocês iam, tipo, pagar 80 mil pra ganhar 45. Ou mais, ou ia pagar mais ainda. Aí vai depender das condições de juros de financiamento. Só um detalhe importante, eu tinha feito o cálculo com o valor inicial do carro. Agora, se a gente tirar o carro da jogada, o investimento que você vai fazer começando do zero, R$500 em 4 anos com taxa de juros de 11% ao ano, daria aqui em torno de R$29.000, que juntando com 21 mil ia dar 50 mil redondinho. É esse cálculo que eu queria fazer. E nessa brincadeira, só em juros seria aqui quase R$6.000, tá? O valor investido seria 24 mil, beleza? Mas o grande ponto desse vídeo é o seguinte, pessoal. É só a gente se planejar, claro, cada um com as suas limitações, dificuldades, adaptações, né? Mas é só a gente tentar se adaptar para fazer essa troca de carro, se for o caso, né? De maneira mais consciente para não gastar dinheiro com juros. Esse é o ponto. Nada de financiar carro e depois que acabar o financiamento financia mais um. Não. Se for o caso, financie o primeiro se você precisa. É um conselho meio bizarro, né? Falarem para vocês se financiar, mas eu entendo que cada um tem as suas necessidades, cada um tem a sua vida e às vezes o próprio carro é o que faz você ganhar dinheiro, é o que faz você conseguir chegar no seu trabalho a tempo, ou o carro é o seu trabalho, né? Mas enfim, tenta, pô, terminou o primeiro financiamento, cara, não faz mais. Tenta ficar, sei lá, uns 2 anos sem trocar de carro, depois que você terminou de pagar. Começa a juntar dinheiro ali, deixa rendendo, daí depois troca com dinheiro à vista, se for o caso, porque isso vai ser muito mais rentável. E se vocês quiserem saber da minha opinião sobre as pessoas que falam, ah, não tenha carro, ande só de aplicativo, porque realmente vale mais a pena financeiramente. Eu concordo, gente, eu acho que vale a pena, você gasta muito menos dinheiro, porém é aquele negócio que eu falei, gente, não adianta você querer medir a sua vida com a regra dos outros, por quê? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm necessidades, gostos diferentes, tudo diferente, uma vida diferente, então eu não consigo me ver na minha vida sem ter um carro para me locomover ou até mesmo com uma parada de emergência. Pô, preciso sair à noite, preciso ir para o hospital, eu quero ter um carro para minha segurança, para fazer uma viagem quando eu quiser. Ou simplesmente para dar um rolê a hora que eu quiser, porque eu gosto de dirigir também e isso conta. Não acho que pessoa que gasta dinheiro com carro é louco, tá rasgando dinheiro, não. Agora quem faz financiamento atrás de financiamento, aí já melhor ficar quieto. Então é isso, gente. Coloca o dinheiro para trabalhar para vocês, que a troca de carro vai ser muito mais suave, você não vai ter
prestação para pagar, você vai guardar dinheiro com muito mais gosto do que pagar aquele boleto caro que você sabe que a maior parte é juros. Então vai nesse pensamento que vai dar tudo certo, beleza? Isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo, eu vou ficando por aqui. Forte abraço, se inscreve aí se você gostou do conteúdo. Valeu, falou e fui!